Olá, o Sindepres Entrevista de hoje vai conversar com Ana Paula Andrade. Ela é presidente do Comitê de Trade Marketing da Ampro, Associação de Marketing Promocional. Nós vamos falar sobre como o mercado tem se comportado ao longo desse período de crise e o que espera do setor para o futuro. Ana, muito obrigada por nos receber aqui na sua agência. Obrigada pelo convite. Porque, antes de ser, você é presidente do comitê, mas também é proprietária de uma agência. Da Marco também, a Marco Marketing, aqui no Brasil. Perfeito. Ou seja, muito trabalho, né, Ana? Como cuidar do comitê, cuidar da agência, que é uma área bem ágil, né? Você não para nunca. Sim. Não, é uma loucura. E a gente que atende majoritariamente o varejo, né, sabe que é um ritmo insano. Acelerado. Mas a Ampro hoje é a maior associação que reúne todas as agências de live marketing no mercado. E nesse guarda-chuva do live, a disciplina do trade tem assuntos muito específicos da categoria. Então, esse foi um dos motivos que a gente criou um comitê dentro da Ampro, que já existe já há mais de 7 anos. E que a cada ano se consolida mais, a gente reúne as principais agências do mercado. E o trade por si só, desde o departamento dentro das empresas e como mercado, é uma disciplina relativamente nova. É uma disciplina que ainda não tem uma regulamentação definida, então os players que estão dentro dessa jogada, que é a indústria, o varejo e as agências, sofrem determinadas situações justamente por não haver um completo entendimento do mercado, do que é exatamente esse trabalho. Existe ainda uma visão muito operacional do trabalho de trade, principalmente vinculados a promotores, a equipes de campo. Acho que foi um mercado que nasceu pela necessidade muito vinda do varejo alimentar, de uma necessidade de reposição de produto, de trabalho de merchandising, de trabalho de ponto de venda. E isso vem numa velocidade muito grande, a forma com que as empresas estão se profissionalizando dentro desse segmento, né? Então, hoje o trade marketing tem uma parcela muito grande de contratação de pessoas que estão no campo representando as marcas, mas a gente está dando cada vez passos mais largos e vem se tornando uma disciplina extremamente estratégica para as empresas, né, que é fazer efetivamente o produto ser vendido lá na ponta, garantir a exposição correta, a positivação correta. Então, hoje o comitê junta as principais agências do mercado, acho que hoje são as mais sérias, as mais comprometidas. E a gente está falando de nível Brasil, Ana? Nível Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Então, o que a gente procura por um lado, preservar o que existe de uma proposta de valor atual dessas empresas, né? Então, qual é o benefício que uma indústria ou um varejista tem ao contratar um especialista nessa disciplina? As agências de trade, acho que de todo o segmento de marketing, é a que mais investe em tecnologia, em processo, em capacitação, para poder fazer esse gerenciamento de times que chegam a 500, 1000 pessoas na rua para cada projeto. Entendi. Então, são projetos extremamente estratégicos e que, no fim do dia, são os olhos das empresas no ponto de venda e que fazem a coisa acontecer. Ana, no início dessa sua explicação, você falou da falta de regulamentação. Como é que a Ampro tem se comportado, inclusive talvez seja até uma tarefa do próprio comitê, em relação a essa questão da regulamentação, desse reconhecimento do ponto de vista, por exemplo, lá em Brasília? Isso é necessário que uma lei? Como é que está sendo analisada essa questão? Pois é, a gente vem, a Ampro, agora a gente criou, paralelo ao comitê de trade, existe um comitê de regulamentação que tem representado fortemente a Ampro em Brasília, não só na disciplina de trade, mas no geral, nas agências de live marketing, porque realmente existe uma carência muito grande de regulamentação. O trade em específico viveu e está, acho que, no rebuliço da reforma, né? Então, a gente veio com a discussão da súmula 331, que era o que existia de disponível até então, mas que tinha muita margem para interpretações polêmicas, diferentes, né? Contrárias, então, tinha muita discussão sobre a terceirização da atividade fim e atividade meio. Então, o trabalho de pontos de venda é uma atividade fim do varejista, da indústria ou da agência? Existia uma tendência muito grande na leitura de que era uma atividade fim do varejo.
justamente por esse ponto que eu comentei no começo, dessa leitura de que o trabalho de trade é simplesmente tirar o produto do estoque e colocar na gôndola. E essa é uma visão extremamente parcial, né? Porque o trabalho de trade ele começa muito antes da equipe entrar no ponto de venda e é uma coisa cíclica que tem muita informação, muito BI, muita gestão por trás. Então, a gente vivia esse fantasma desse risco de que houvesse realmente uma interpretação equivocada da questão da atividade fim e isso ia provocar uma catástrofe, acho, no nosso mercado. Estabelecer as relações aí dessa logística, exato, né? E acho que tem um ponto também que a gente conversou muito em muitos fóruns, e acho que a reforma acalmou um pouco isso, que é o medo da precarização. Que acho que essa foi sempre a grande discussão sobre a terceirização, né? De movimentos contra a terceirização por essa sombra da precarização. Só que a gente coloca tudo muito na mesma cesta, né? Eu entendo que existem muitas verticais de trabalho no Brasil, principalmente quando a gente fala de mão de obra de agricultura ou de outros, que realmente são trabalhos muito precarizados hoje. Né? É verdade. Mas a terceirização no formato do trade, ela é exatamente ao contrário. Né? Hoje as empresas de trade são extremamente sérias, estruturadas e existe uma responsabilidade imensa para que o trabalhador tenha todos os direitos garantidos, tenha todo o cuidado. E, na verdade, quando uma indústria ela terceiriza o trabalho de trade com uma agência, ela tem até mais garantias, porque é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar com essas equipes, exatamente. E existe um trabalho muito sério por trás de auditoria, de fiscalização, para preservar essa mão de obra, né? Então, quando a gente fala de direitos trabalhistas, que acho que foi uma grande preocupação nessa discussão, o trabalho do comitê é conseguir colocar para o mercado justamente a seriedade com qual as empresas lidam com isso. Por isso que a gente sempre recomenda às indústrias, né? Procurem agências certificadas, procurem as agências da Ampro. A Ampro hoje é uma fonte de referência de quais são as agências que operam com todo o perfil e todo o processo e rigor possível, exatamente. Ana, quando você falava dessa preocupação do setor de trade em relação à contratação da mão de obra terceirizada, no sentido dos direitos, né? Vamos dizer assim, os direitos trabalhistas e tudo mais, eu queria que você falasse também como é que funciona e vocês trabalham a questão da especialização, né? Porque também essa coisa da terceirização tem esse olhar meio de que é precarizado, qualquer um faz e tudo mais. Acho que especialmente em trade também tem essa diferença. Sim, tem porque justamente na minha agência, por exemplo, o meu maior ativo são as pessoas. Né? A gente lida com uma disciplina que ela é 100% orientada ao capital humano. Então, se eu não... Da mesma forma que o varejo tem um turnover muito grande, a gente também sofre com isso, né? De ter grandes projetos com um nível de investimento altíssimo e a gente sofre para reter essas pessoas. Então, existe, por um lado, um trabalho também realizado para o comitê para conscientizar que o trabalho de promotor não é um trabalho de início de carreira somente, né? Não é um bico, não é algo provisório. Você tem total condições de criar uma carreira brilhante a partir daí. Eu tenho exemplos aqui dentro de casa de pessoas que vieram como promotor e hoje são gerentes, são coordenadores e estão aqui há quase 20 anos. Porque realmente a gente se preocupa com essas pessoas no desenvolvimento. Então, o investimento que a gente faz de treinamento, de capacitação, de plano de carreira, a gente sabe que existe muito entra e sai de projetos, né? Tem muitas indústrias, rotatividade, exatamente. Então você fica com uma equipe 2, 3 anos, depois entra um processo de concorrência, essa equipe vai para uma outra agência. Então eu procuro ao máximo cultivar a minha equipe e passo, inclusive, de um projeto para outro, né? Então hoje os meus times, eles sabem que se eu tiver uma oportunidade de um posto maior num outro projeto e ele está desempenhando bem nesse projeto, eu posso perfeitamente colocá-lo em uma posição. Então existe uma preocupação enorme nessa capacitação, nesse plano de carreira. A gente tem, por exemplo, o plano de menor aprendiz. Menor aprendiz é algo que toca a gente fortemente, porque hoje a cota de jovem aprendiz ela é calculada com base no contingente inteiro. Então você imagina a gente colocar, exatamente. Então se uma agência que tem 10 mil pessoas na rua,
tem um número imenso de jovem aprendiz dentro da agência, né? Então, o que a gente faz com essa moçada que está entrando no trabalho? A gente precisa apostar, precisa treinar, precisa capacitar para que eles entendam que o trade é uma porta de entrada muito promissora para a carreira deles. Então, existe uma preocupação e um investimento enorme em relação a isso. Perfeito. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos já já.